Bom, isso aí, rapaziada. Vamos dar continuidade aí às nossas aulas, tá? De teoria. Na aula passada a gente foi até o acento métrico, foi o que eu consegui gravar para vocês novamente, né? Fiz os exercícios, tentei disponibilizar da melhor maneira que deu, espero que tenha dado para vocês praticarem um pouco. E é dar sequência, vocês têm que agora ouvir, escutar músicas e tentar descobrir, né? Fazer um esforço para descobrir essa métrica, né? E definir as músicas que vocês ouvem como ternários, quaternários, binários. Por mais que a gente só ouça música quaternária, né? No geral, eu acredito que vocês devam ouvir muitas músicas quaternárias somente, mas ainda assim, mesmo escutando esses tipos de música, tentar sempre buscar pulsação, tentar encontrar o andamento, né? A referência do um tempo forte, um tempo fraco, né? Isso é essencial e fundamental para vocês estarem mais seguros na hora de tocar o que vocês tocam, né? Então a gente vai dar sequência hoje aqui nas figuras rítmicas, né? A gente já tinha chegado até aqui na aula que a gente fez, né? E eu vou contextualizar vocês novamente com alguns gráficos diferentes aqui que eu achei melhor, tá? Então vamos nessa. De novo, dá uma olhadinha aí no slide comigo. As figuras rítmicas têm o seu som definido pela duração de tempo, certo? Que soa referente ao pulso, andamento e fórmula de compasso. As usadas hoje em dia são apenas 7 e estão organizadas numa sequência que vai da mais longa à mais curta. Então vejamos as figuras organizadas e seus respectivos nomes, pausas, número de identificação, né, o RG e gráfico. Antes, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Então o assunto de hoje, na verdade, é a fórmula de compasso, certo? A gente começou a ver uma partitura, né? Ela geralmente é aberta com aquela clave, por isso eu dei bastante ênfase na clave, né? Na abertura de uma partitura, na pauta, que são as 5 linhas, né? Na organização das notas dentro de uma pauta, né? E hoje a gente está aqui entrando nas figuras rítmicas, mas para contextualizar a fórmula de compasso, que são aqueles dois numerozinhos, né, sobrepostos que ficam no início da partitura que a gente já viu. 2x4, 3x4, 4x4, enfim. Esse é o objetivo dessa aula hoje, fórmula de compasso. Então, voltando aí para o slide, dá uma olhadinha aí nas figuras, ó, eu fiz o gráfico dessa forma, né, ficou melhorzinho para vocês entenderem. Então, conforme o texto disse ali, as figuras vão de um tempo, de uma durabilidade maior por uma menor, né? E nós temos as figuras, o desenho, a bolinha transparente, sendo a semibreve, e a sua pausa é tipo um chapéuzinho assim de cabeça para baixo. Por que é importante a gente saber a pausa? Porque música é a arte de combinar sons e silêncio. Quando num determinado momento da música você não for tocar, ou for tocar um contratempo, uma coisa assim, vai surgir, vai aparecer uma pausa. Então, para a gente escrever música, é necessário a gente ter um símbolo do silêncio da respectiva figura rítmica, proporcionando o tempo de pausa também que a gente quer fazer, né? Então, na sequência, a gente tem a haste, a bolinha, né, chamado de mínima, e é um chapéuzinho assim de cabeça para cima. A gente já vai falar desses números laterais aqui de novo, tá? Só contextualizando mais um pouco. A haste, a bolinha pintada com o nome semínima, e a pausa dela é tipo essa cobrinha assim, ó, tá? Depois, pessoalmente, eu vou ensinar vocês a desenhar isso aqui melhor, tá? Aqui, a partir da colcheia, esse nome é justificado exatamente por esse colchete aqui que começa a surgir, né? A haste, a bolinha e os colchetes. E a pausa é tipo um Y assim, pessoal, tá? E aí segue, né? 2 colchetes, a haste, a bolinha com 2 colchetes, a gente chama de semicolcheia. E é tipo a mesma coisa, o mesmo símbolo, tipo um Y, só com 2 perninhas.
Aí a gente tem a fusa com 3 e a gente tem a semifusa com as 4 perninhas, tá bom? As suas pausas, tá? Agora, é importante, né, pessoal? Vai ser importante vocês começarem a se familiarizar com esses nomes aqui. A gente vai fazer bastante exercício, né, pessoalmente, para vocês ir se familiarizando com esses nomes aqui e decorando esses nomes. É uma questão de ler, de estudar um pouquinho, rapidinho vocês já estão familiarizados com eles, eu garanto, tá? Então, uma das coisas mais importantes para a gente saber dessas figuras rítmicas, né, são esses números aqui que acompanham cada uma delas, que conforme eu falei no texto, é tipo um número de identificação. Um RG, igual a gente que tem um RG. Quando a gente nasce, a gente tem que se registrar, né? Então essas notas têm um número de registro, de identificação, que é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Não sei se vocês perceberam, é tudo dobro, né? O dobro de 1 é 2, o dobro de 2 é 4, o dobro de 4 é 8. Qual é o dobro de 8? 16. Qual é o dobro de 16? 32. E o dobro de 32 é 64. Uma é o dobro da outra, tá vendo? É muito fácil de memorizar a partir disso. Então, lá em cima, semibreve, essa vai ser a figura que vai dar maior tempo, tá vendo o gráfico aqui? A gente tem bastante espaço e tempo de som, né? Longa, é geralmente uma nota longa. E aí, conforme esses dobros aqui, vai diminuindo. Né? A segunda, a mínima, tem a metade da de cima, né? A metade do som da de cima. A semínima vai ter um quarto, né? Um terço, desculpa, da de cima, né? E assim sucessivamente. Elas vão sendo cada vez mais curtinhas e menor a sonoridade, o tempo de durabilidade desses sons, né? Por isso esse gráfico é interessante. É uma coisa que eu não tinha apresentado para vocês, né? Talvez facilite aí a compreensão de vocês, tá bom? Então vamos seguir adiante. Bom, antes, lembrando para vocês que música é matemática, né? Vem de um contexto pitagórico, né? Daquele filósofo Pitágoras, e eles naquele tempo, naquela época, eram da escola filosófica da matemática, né? Então eles estudaram as leis da acústica, do som, né? Matematicamente. Então toda essa escrita, né, que a gente está desenvolvendo, toda essa percepção sonora dos sons é baseado na matemática, né? O dobro, o quádruplo, um terço, né? E assim sucessivamente, conforme a gente já viu, né? É só entender isso, não é difícil, é uma matemática muito simples, né? Que a coisa flui, tá bom? Então vamos ler esse textinho aí. Ó, a duração de tempo ou valor das figuras são valores proporcionais, ou seja, o valor de uma figura é referente a outra, tá? Então um exemplo, bom, o valor da semínima, tá? É o dobro, ó, a semínima é essa aqui, ó, tá? O valor da semínima é o dobro do valor da colcheia, tá vendo? Portanto, se a colcheia for a figura, né, que vale um tempo do compasso, que a gente já vai ver isso já, peraí, tá? Indicado pelo número de baixo da fórmula de compasso, o RG, né, da nota, unidade de tempo. Essa semínima, ela valerá a metade da anterior, e o dobro da posterior, e um quarto de duas anteriores e o quádruplo de duas posteriores, assim por diante. 1/8 e 8 vezes, 1/16 e 16 vezes, e assim sucessivamente. Tá? A gente vai entender isso melhor. Eu sei que o texto talvez tenha ficado um pouquinho complicado, não se preocupem. Tá? A gente já vai ver isso já. Mas só para contextualizar vocês, ó, tá vendo essa pirâmide aqui? Era o que eu queria ter mostrado para vocês aquele dia e acabei não mostrando.
Conforme o gráfico anterior que eu mostrei para vocês, ó, a semibreve está aqui em cima, com uma nota de maior durabilidade. A semibreve vale, digamos, 4 tempos, tá? Isso dentro de um compasso simples quaternário, tá? A mínima, ela é a metade, ela vale a metade da semibreve. Então, ela vai valer 2 tempos. Cada mínima vale 2 tempos. Se eu pegar a semínima, cada uma delas vai valer 1 tempo só. Tá vendo? Se eu pegar a colcheia, ela vai valer meio. Então, é o dobro da semínima. E assim sucessivamente, ó, a semicolcheia é o dobro da colcheia, conforme está aqui. A fusa é o dobro da semicolcheia e assim sucessivamente, tá? Lembrando vocês, pessoal, eu acabei não enfatizando aqui, que ó, vou voltar um slide aqui. As figuras colcheia, por exemplo, que tem um colchete, semicolcheia, que tem 2, fusa 3, assim sucessivamente, quando a gente quer fazer desenhos de grupo, agrupar essas notas, né, para a gente não ficar escrevendo um monte de colcheia com um colchetezinho assim, a gente usa passar um traço e unir as duas notas. Então, o que é isso aqui que o mouse está mostrando para vocês? São 2 colcheias juntas. Ou seja, eu subdividi um compasso, organizei ele em 2, 4, 6, 8 colcheias. 8 colcheias e 4 grupos de colcheia. 4 grupos. Deu para entender? Olha lá, ó, a semicolcheia, elas são unidas por 2 traços, ou seja, 2 colchetes. E eu agrupei elas de 4 em 4, né? 4 grupos de 4, que dá 16. Aqui a fusa, tá vendo? São unidas por 3 traços e eu agrupei elas de 8 em 8. Fiz grupinhos de 8, outro grupinho de 8, outro grupinho de 8 e outro de 8. 4 grupos de 8, né? O que vai dar 32, só você contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, tá vendo? 32 fusas, tá? Agrupadas de 4 em 4. E as semifusas também, tá? Se a gente contar aqui, cada uma vai dar 64. São agrupamentos, né, de 4 em 4 que a gente está fazendo, tá? Essa pirâmidezinha aqui facilita bastante a gente entender já de cara os quaternários. Então vamos à fórmula de compasso agora, certo? O que é fórmula de compasso, pessoal? Lê aí comigo. A fórmula de compasso é constituída de 2 números sobrepostos que ficam no início de toda a partitura. Servem para indicar a quantidade de tempos por compasso e a unidade de tempo, que a gente chama de UT, e ficam assim classificados. Olha aí. O número de cima, numerador, ele indica a quantidade de tempos dentro de um compasso, ou seja, se ele é binário, se ele é ternário, se ele é quaternário ou ainda misto, certo? Número de cima. O número de baixo é o denominador, e ele indica a figura que representará ou valerá um tempo do compasso, a unidade de tempo, né, o que a gente chama de UT, aquele RG da figura, certo? Então, dá uma olhadinha no exemplo aí, ó. 2 por 4 indica que o compasso é binário e que tem uma UT semínima, certo? Ó, o número de cima ele indica um compasso binário e o número de baixo indica a unidade de tempo semínima. A nota que vale 1 no compasso, é uma semínima que vale 1. Olha o outro. 6 por 8 indica que o compasso é sextinado, que é de 6 tempos, né?
E com o T, a sua unidade de tempo, 8 é uma colcheia, tá? Basta a gente ir lá, ó, voltar aqui e pegar os numerozinhos, ó. 8 é colcheia, né? 4 é semínima, tá bom? Deu para entender? Numerador e denominador. Então vamos lá. Vamos elaborar ainda mais um pouquinho, tá? Então, nesse gráfico aqui eu deixei o RG das notas bem do ladinho aqui das figuras para vocês. E escrevi aqui, ó. Quando a unidade de tempo, a UT, é 4, pessoal, a configuração das notas ficam assim. Já que a gente toca muito quaternário, né? 4x4, então eu resolvi já colocar a configuração desse jeito aqui. Então veja bem, no 4x4, ou 2x4, ou 3x4, tanto faz. O importante aqui é que a unidade de tempo seja 4, define para mim que a semínima tem valor unitário, certo? Então, num compasso quaternário, o que eu tenho é 4 semínimas. Sempre 4 semínimas. 4x4 eu tenho 4 semínimas, porque a semínima vale 1. Ok? Se a semínima vale 1, a partir dessa definição, para cima dela, a mínima vale o dobro dela, vale 2. Se a mínima vale 2, a semibreve vale 4. Para baixo dela, se a semínima vale 1, para baixo dela a colcheia vai valer meio, a semicolcheia vai valer 1/4, a fusa vai valer 1/8 e a semifusa vai valer 1/16. Isso ficou muito claro lá naquele gráfico, olha lá. Ó. Essa pirâmide que eu coloquei aqui para vocês já está com isso definido, tá vendo? Ó? A semibreve valendo 4 tempos. Então, digamos que essa semibreve aqui é um dó. E eu tenho um tempo assim, ó. 1, 2, 3, 4. Um pulso, né? 1, 2, 3, 4. Dó. Certo? A duração desse dó são de 4 tempos. A nota é bem longa. Então vou colocar dó, ré, mi, fá aqui e tal. Se eu pegar uma mínima, então, a nota de baixo, ela vale 2 tempos, correto? Num quaternário, tá, pessoal? Isso é só no quaternário, com o número de baixo ao T4. Então digamos que eu tenho um dó e um ré aqui agora. Então vamos marcar o pulso. 1, 2, 3, 4. Dó, ré, do, ré, do, ré. Viu? Como o do dura, a durabilidade do som dele dura 2 tempos e a durabilidade do ré dura 2 tempinhos também, certo? Então vamos lá, semínima. A semínima é a nota que vale 1 tempo, ela vale só 1 tempo. Então no quaternário eu tenho 1, 2, 3, 4 semínimas, tá? Porque o número de cima indica para mim a quantidade de tempos, lembra? Se é binário, se é 2, se é ternário, se é 4. Já que a gente está falando de quaternário, então 4 semínimas. Então digamos que eu tenho dó, ré, mi, fá agora. Vou cantar para vocês. Vou marcar o pulso. 1, 2, 3, 4. Dó, desculpa. 3, 4. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá. Certo? Uma por tempo. E ela, o espaço dela, a durabilidade dela é mais curtinha. Tá vendo como a nota começa a durar menos, o tempo das notas? Porque a figura vai diminuindo, vai durando cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Tá?
Então, no quaternário, um 4x4, a colcheia, né? A colcheia vale meio. Então, se eu tinha 4 semínimas que representava um quaternário, 4 tempos, né? De colcheia, a colcheia, como ela vale meio, né? Eu vou ter duas por agrupamento, né? Duas aqui, duas aqui, duas aqui, duas aqui, num total de 8 colcheias, ok? Então, se a gente colocasse do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do e cantasse aqui, como é que seria isso? Vamos marcar o pulso aqui. 1, 2, 3, 4. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Tá vendo? Ela é mais rapidinha, né? Porque ela é o dobro da anterior, entendeu? É isso que esse texto aqui em cima quis explicar, que eu sei que na hora que eu li ficou um pouco confuso, vocês não entenderam nada. E é isso que o gráfico aqui embaixo, né, estava representando para vocês. Então, quando a gente aprende, né, essa coisa da fórmula de compasso, é fácil a gente se espelhar no quaternário, no binário simples, no ternário simples, tá? Quando a UT é 4, fica fácil porque é o padrão musical que a gente está mais familiarizado. Uma vez que você entendeu o quaternário, né, os compassos simples, né, daí é só uma questão de tempo para a gente pegar os compassos compostos, né, que não é nada demais. Tá? A gente já vai entender isso já já. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Então eu coloquei alguns exercícios, algumas perguntas aqui para vocês tentarem responder, né? Como a gente fez na aula, tá? Uma primeira pergunta, por exemplo, né? De quantas semínimas eu preciso para preencher um compasso 2x4, então, né? Vamos à resposta, vamos raciocinar juntos. Bom, ele é um compasso 2x4, o número de cima indica a quantidade de tempos e o número de baixo indica a nota que tem valor unitário para nós. Então, a nota que tem valor unitário é a semínima, 1, certo? Ele é um binário por conta desse 2 aqui, então eu posso concluir que eu preciso de apenas 2 semínimas, né? 1, 2, para preencher um compasso 2x4, apenas 2 semínimas, porque a semínima é a nota que tem o valor unitário para nós. Então, se eu perguntasse agora para vocês, de quantas semicolcheias eu preciso para preencher um compasso 4x16? Quantas? 10 segundos para vocês pensarem aí. Conseguiram? Bom, o número de baixo, tá? O número de baixo é 16. Então, a nota que tem valor unitário agora para nós é a semicolcheia, correto? Não é mais a semínima, e sim a semicolcheia. Essa é a nota que vale 1 para nós. O número de cima indica a quantidade de notas que eu vou ter dessa. Então, 4. De quantas semicolcheias eu preciso para preencher um compasso 4x16? 4. Correto? Semicolcheias, ó. 4 semicolcheias. A própria fórmula de compasso está mostrando isso para mim, né? 4 semicolcheias. 2 mínimas, né? É só você pegar um número e transformar ele em figura rítmica, figura musical. Pronto. Você pega o número e transforma ele em figura rítmica. Aprendam a fazer isso, a substituir número por nota. É só isso que vocês têm que fazer na cabeça de vocês. Ó, a última pergunta aí, dessa parte, tá? De quantas mínimas eu preciso para preencher um compasso 4x4 agora, hein? 10 segundos para vocês pensarem.
Tcharam! E aí, chegaram a alguma conclusão? Como isso aqui é um vídeo, né? E a gente não tá junto, eu já vou aí explicando para vocês. Então vamos lá. 4 por 4, certo? O número de baixo indica para mim a nota que tem valor unitário, aí é a semínima, né? E o número de cima, a quantidade dessa nota aqui que cabe num compasso. São 4 semínimas, 4 por 4. Só que a pergunta agora é a mínima. Não estou perguntando da semínima, estou perguntando de mínima. Então eu venho aqui nessa tabelinha, nesse gráfico aqui que eu já tenho do quaternário, ó, e vejo, opa, a mínima num quaternário, ela vale 2, né? Tá aqui já, ó, tá claro, né? Então, de quantas mínimas eu preciso para preencher um compasso 4 por 4? 2, correto? 2 mais 2, 4, né, pessoal? Entenderam? Fez sentido? Essa última pergunta aqui é correspondente àquele gráfico lá em cima, ó. Olha lá, ó o gráfico, a pirâmide lá, ó. 1, 2, tá vendo? 2 mínimas. E essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide quaternária, ela é uma pirâmide 4 por 4. É como se ela já entregasse para vocês a quantidade de figuras musicais que eu preciso no 4 por 4. É tudo isso aqui. Essa aqui já é a tabela do quaternário. Essa aqui, tá? É para facilitar a compreensão de vocês. Aí, gente, a gente tem que fazer mais exercício, né? Isso é legal a gente fazer pessoalmente. Mas eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês pensarem e a gente discutir sobre eles em aula, tá bom? Presencialmente. Então, ó, quantas colcheias eu posso colocar no compasso 4 por 4? Quantas colcheias eu posso colocar no compasso 4 por 4? Quantas? 4 por 4. Vamos voltar lá? Ó, vamos pegar a pirâmide? Colcheias. Quem é a colcheia? Esse cara aqui, ó. Quantas colcheias eu posso colocar no compasso 4 por 4? Quantas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 colcheias, certo? Agrupadas de 2 em 2, né? Dando 4 grupos para mim, né? De 8 colcheias, certo? Essa tá fácil, hein? Entendeu? Segunda, quantas semicolcheias cabem num compasso 2 por 4? Essa a gente vai responder presencialmente. Quero que vocês pensem. Quantas semibreves eu posso colocar num compasso 4 por 4? Semibreves. Quantas colcheias eu posso colocar num compasso 6 por 8? E quantas fusas eu posso colocar num compasso 2 por 16? Tá? Então, a última, esses são os exercícios, pessoal, que a gente vai ter que fazer pessoalmente mesmo, tá? Eu coloquei aqui, ó, escreva em seu caderno um compasso 3 por 4, mesclando figuras musicais combinadas, como o exemplo que eu dei. Então, peguei um 3 por 4 e eu combinei figuras. Num 3 por 4, a nota que tem valor unitário é a semínima, ela vale 1, tá? E se ela vale 1, eu sei que a minha mínima, que é a nota que é anterior a ela, vale o dobro, vale 2. Então o que eu fiz foi combinar 2 mais 1, 3. Então combinei uma semínima com uma mínima
para fechar um compasso ternário, né, por 4. Então o que eu quero que vocês façam é dar mais exemplo de possibilidades de fazer isso, ok? E a gente vai sanar essas dúvidas todas presencialmente, tá bom?